Volta à Espanha 2021, 12ª etapa, 175 quilômetros. Dia intenso hoje de ciclismo, mountain bike com short track mundial em Val di Sole. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Nesse momento, falar sobre a 12ª etapa. Essas duas montanhas no final, no terceiro terço da etapa, sinceramente, a mínima ideia do que poderia acontecer e talvez isso que se torne interessante. A luta pela classificação geral está se intensificando e a luta, consequentemente, conforme as etapas vão passando, principalmente aquelas equipes que não conseguiram nenhuma vitória, isso começa a se tornar mais urgente e necessário. Conseguir patrocínio hoje em dia é punk, até mesmo para os caras, então tem que conseguir resultado. Essa é a altimetria do dia. Demorou muitos quilômetros para a fuga, para conseguir se estabelecer uma fuga. É uma pena que, em geral, as transmissões mais compactas, elas não cobrem desde o começo, mesmo porque precisa gostar muito, certo? 175 km, na GCN eles transmitem desde o momento da bandeirada, na verdade 5, 10 minutos antes da largada, então dá para ter noção do que acontece na primeira hora. Geralmente o que acontece na primeira hora é tão interessante quanto o que acontece no final, porque dá para ter ideia o quanto o pelotão brigou ou não para controlar a fuga e quantos ciclistas tinham interesse de estar na fuga e não conseguiram. Então essa primeira hora é bem desgastante. Após quase 100 km, 90 km, se formou um grupo. A distância, a diferença do pelotão em relação ao grupo nunca foi uma diferença que oferecia risco em relação ao controle, mas no momento que o pelotão começou a efetivamente acelerar, a UAE foi para frente, começou a colocar um ritmo forte, nessa curva esparramou e foram, engraçado, por que eu falo engraçado? Curioso, triste. 3 equipes principalmente, Movistar, Jumbo-Visma e Ineos, foram as 3 equipes que esparramaram, e principalmente a Jumbo-Visma, quase a equipe inteira, se não a equipe inteira, eles foram para a grama. Esteticamente, o cara que mais se ralou foi o Nelson Oliveira, da Movistar, foi bem feio. A equipe, a Jumbo-Visma se organizou super rápido. Todas as equipes, tanto a Movistar, a Jumbo-Visma e a Ineos, atletas voltaram, imediatamente rádio, voltaram para tentar se reorganizar e fechar esse gap, esses 50, eles tinham esses 50 quilômetros para fechar o gap do que estava acontecendo na frente. Aqui são os ciclistas voltando do meio, tá vendo? Do meio lá do mato, tá vendo? O Nelson Oliveira é o cara da Movistar, azul, ele tá agachado com o lado direito da perna toda ralada, o bretelle rasgado. Então as equipes que mais aparecem nessa volta à Espanha até esse momento são as equipes que estão envolvidas: Bahrein Victorious, Ineos, Movistar e Jumbo-Visma. Verdadeiro caos entre a equipe, e é curioso observar como os caras eles mantêm a calma, eles tentam observar, checar a bicicleta, checar se estão ralado. Daí tem um atleta, eu não sei qual que é o da Ineos, que está sentado ali ainda, tentando identificar o que eu faço. Nelson Oliveira checando o estrago. Com certeza a noite dele não vai ser das mais tranquilas. Em relação à fuga, a UAE ela continuou colocando um ritmo forte. Eles neutralizaram alguns caras da fuga. A partir desse momento ficou bem confuso entre movimentações de alguém tentando fazer algo, o pelotão bagunçado, as equipes atrás do que luta pela classificação geral tentando fechar o gap para o pelotão. Tudo voltou ao normal no cucuruto da última montanha. No cucuruto da última montanha do dia,
todos os interessados da classificação geral que haviam se envolvido no tombo, eles estavam juntos. Então desceu o pelotão todo mundo junto, algumas movimentações ainda na frente para tentar ganhar a etapa. Talvez a mais curiosa, a mais interessante tenha sido a do Bardet, mas no final das contas ele disse que ele não estava no melhor dia dele. E a equipe que se mostrou interessada no sprint, a Bike Exchange, para o Michael Matthews, que o Michael Matthews ele é colocado como um cara, como um sprintista, mas talvez ele tenha muito mais uma característica mais versátil, talvez de prova clássica. Ele fica entre clássica e sprintista, só que ele não é fenomenal nem no sprint e também não é fenomenal nas provas clássicas. Então ele é um ótimo ciclista, só não dá para entender exatamente aonde está o melhor potencial dele. Geralmente nas grandes voltas ele luta para acumular pontos para a classificação do sprintista. Aqui, faltando 7 km, a Bike Exchange estava inteira, armada, pronta para fazer tudo que ele precisava. Só que apareceu um elemento surpresa, que foi a Education First, que eu tenho comentado nos vídeos, que eu acho que o que eles têm feito é incrível. Eles não fazem grandes contratações, é um processo gradativo, né? E a Education First tem se mostrado cada vez mais eficiente em diferentes características. A UAE estava presente na cabeça do pelotão, a Bike Exchange em peso, a Quick Step, mais ou menos, só que ninguém esperava que a Education First iria para o sprint, e pegaram todo mundo de surpresa. Quase que despretensiosamente, deixa os caras irem porque eles não vão conseguir fazer nada. O grande erro em deixarem eles irem. E o Magnus Curt Nielsen, que é o cara que estava na fuga ontem, o que faz com que seja ainda mais impressionante a forma como ele ganhou o sprint, porque foi um sprint longo, né? Ele saiu com o embalador, entre os sprintistas ele foi o primeiro a começar o sprint, e ele estava disputando com o Badioli da Quick Step e o Michael Matthews, então entre os três supostamente ele é o que tem o sprint, talvez ele não tenha o melhor sprint, o que dificultaria ainda mais a vida dele se ele saísse de forma prematura. Só que para quem assistiu, parecia que o sprint nunca acabava, né? E ele continuou o ritmo até cruzar a linha de chegada em primeiro, após ter passado o dia na fuga ontem, conseguir fazer o que ele fez hoje, realmente de tirar o chapéu. O Badioli, acho que ele está começando a ficar um pouco ansioso para aparecer essa vitória, mas é extremamente jovem, com certeza essas vitórias vão aparecer. O Magnus Curt Nielsen, na entrevista de ontem, eu acho que o jornalista perguntou talvez de uma forma meio ríspida, o que você achou deles passarem atropelando nos metros finais? Ele falou assim, é diferente quando você passa o dia inteiro na fuga, e você fica guardado o dia inteiro no pelotão. E daí hoje, para provar que ele não estava falando da boca para fora, ele falou: passei o dia inteiro guardado no pelotão, apesar do dia de ontem, eu senti que eu estava bem para fazer um sprint, e o cara levou a etapa de hoje. Incrível, incrível. Esses são os caras da classificação geral: o Eiken, Jacobsen, o Caruso e o Egan Bernal. Nielsen, Badioli, Matthews. Trentin. O Matheus Trentin, ele precisa de uma vitória, né? A UAE se armou, fez tudo, fechou gap, controlou o pelotão nos 50 km finais e etc. Mas definitivamente não foi o dia para ele. O Großschartner, cara, ele fica ali, hein? Cara, montanha, etapa plana, etapa sprintista, ele tá ali, sempre. Dos caras só uma coisa, dos caras da classificação geral que chegaram entre os 10 primeiros, o Großschartner é o único, certo? Ou eu estou enganado? Vamos ver. Calma aí. Olha lá, ó. Esses são os 10 primeiros da etapa, certo? E quando a gente olha os 10 primeiros da classificação geral, o Großschartner é o único top 10 da classificação geral que chegou top 10 na etapa de hoje. Então continua o Eiken, o Martin em segundo,
E o telefone não para de tocar. Sorry, mas não dá agora. Roglic, Henrico Mas, Miguel Angel Lopes, Jack Haig, Bernal, Yates, Kuss e o Grosjean. Eu acho que é isso em relação à 12ª etapa da Volta à Espanha. Vamos ver o que acontece amanhã. Abraço, tchau. Por favor, coloque os comentários, os complementos, o que aconteceu com a queda, se teve alguém que abandonou, espero que ninguém abandone, e quais foram os detalhes que eu perdi, certo? Abraço, tchau.